Você já imaginou como é possível que algumas das maiores estrelas de Hollywood, que ganharam milhões de dólares ao longo da carreira, tenham perdido absolutamente tudo e acabado em uma situação financeira devastadora? Hoje, você vai conhecer 10 atores famosos que foram do luxo à ruína, desperdiçando fortunas inimagináveis em decisões erradas, vícios, investimentos desastrosos, divórcios milionários e até mesmo fraudes. Alguns deles estavam no topo do mundo, comprando mansões, carros esportivos e vivendo um estilo de vida de rei, mas em poucos anos se viram sem nada, afundados em dívidas e até precisando de ajuda para sobreviver. E se eu te dissesse que um dos atores dessa lista, que já faturou mais de 100 milhões de dólares, hoje vive de favor? Que outro precisou vender seus próprios pertences para pagar contas? E que um dos nomes mais chocantes que você vai ver hoje declarou falência não uma, mas várias vezes, mesmo tendo recebido alguns dos cachês mais altos de Hollywood? O último nome da nossa lista vai te deixar em choque, porque poucos imaginam que ele perdeu tudo de forma tão trágica. Então já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui sempre trazemos as histórias mais surpreendentes e polêmicas do mundo das celebridades. Sua inscrição ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo merece ser recomendado para mais pessoas. E se você puder apoiar ainda mais, deixe um super thanks para fortalecer o canal. Mas se não puder, simplesmente comente aqui embaixo qual dessas histórias mais te surpreendeu. E não saia do vídeo antes do final, porque o último ator dessa lista passou por uma reviravolta inacreditável e pode mudar completamente a forma como você vê as celebridades de Hollywood. Nicolas Cage. Nicolas Cage, nascido Nicholas King Coppola em 7 de janeiro de 1964, em Long Beach, Califórnia, é um dos atores mais enigmáticos de Hollywood. Sua carreira, marcada por sucessos estrondosos e fracassos retumbantes, foi acompanhada de uma vida pessoal turbulenta, repleta de extravagâncias, romances conturbados e uma queda financeira que chocou o mundo do entretenimento. Vindo de uma família de grande prestígio na indústria cinematográfica, sendo sobrinho do renomado diretor Francis Ford Coppola, Nicholas decidiu mudar seu sobrenome para evitar acusações de nepotismo e criar sua própria identidade no cinema. Inspirado pelo personagem de quadrinhos Luke Cage, adotou o nome que se tornaria lendário em Hollywood. Desde cedo, Cage demonstrou um talento incomum para a atuação. Sua primeira grande oportunidade veio nos anos 80, com filmes como Valley Girl, de 1983, e Peggy Sue, Seu Passado à Espera, de 1986. Contudo, foi nos anos 90 que consolidou sua carreira, estrelando sucessos como O Senhor das Armas, A Outra Face e Con Air, A Rota da Fuga. Seu talento foi reconhecido em 1995, quando ganhou o Oscar de melhor ator por sua atuação em Despedida em Las Vegas, onde interpretou um alcoólatra autodestrutivo. Este momento elevou seu status a astro de primeira linha em Hollywood, garantindo-lhe papéis em produções milionárias e abrindo portas para contratos milionários. No entanto, o que deveria ser uma trajetória consolidada rumo ao topo do cinema mundial começou a desmoronar por escolhas pessoais questionáveis e uma gestão financeira desastrosa. Cage, conhecido por seu gosto extravagante, desenvolveu um estilo de vida incompatível até mesmo com os altos cachês que recebia. Entre suas aquisições mais excêntricas estavam uma coleção de crânios de dinossauros, uma ilha particular nas Bahamas, castelos medievais na Europa, uma frota de carros de luxo e até mesmo um túmulo em formato de pirâmide, localizado em Nova Orleans. Sua obsessão por adquirir bens de valor histórico ou esotérico também o levou a comprar casas supostamente mal assombradas e relíquias raras, muitas vezes sem considerar os custos envolvidos em sua manutenção. Além disso, seu apetite por propriedades imobiliárias era voraz. Em determinado momento, Cage possuía cerca de 15 propriedades de luxo, incluindo uma mansão avaliada em mais de 25 milhões de dólares em Newport Beach, na Califórnia.
Essa compulsão por gastar sem limites começou a sair de controle no final dos anos 2000, quando ele se viu às voltas com uma enorme dívida fiscal. Em 2009, o governo dos Estados Unidos anunciou que o ator devia cerca de US$ 3 milhões em impostos atrasados. O que seguiu foi um verdadeiro colapso financeiro. Seus bens foram sendo confiscados e Nicolas teve que vender grande parte de suas propriedades a preços muito abaixo do mercado para tentar sanar suas dívidas. A falência de Nicolas Cage não foi apenas um golpe financeiro, mas também impactou sua carreira. A partir desse momento, ele passou a aceitar praticamente qualquer papel que lhe oferecessem, independentemente da qualidade do roteiro ou da produção. Isso fez com que sua filmografia, que antes contava com grandes sucessos e premiações, fosse inundada por filmes de baixo orçamento e atuações questionáveis. Ele mesmo admitiu, em entrevistas, que foi forçado a aceitar papéis apenas para pagar suas dívidas, algo que acabou manchando sua reputação na indústria cinematográfica. Além de sua queda financeira, sua vida pessoal também foi marcada por relacionamentos conturbados e casamentos relâmpagos. Em 1995, casou-se com a atriz Patricia Arquette, mas a relação foi marcada por altos e baixos, terminando em divórcio em 2001. No ano seguinte, surpreendeu o mundo ao se casar com Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley. O casamento durou apenas 107 dias, resultando em um divórcio rápido e polêmico. Em 2004, casou-se com Alice Kim, uma garçonete com quem teve um filho, Kal-El, nome inspirado no verdadeiro nome do Superman. O casamento durou mais de uma década, terminando em 2016. Em 2019, casou-se com Erika Koike, mas a união durou apenas 4 dias, com Cage alegando que estava embriagado no momento da cerimônia e que nunca deveria ter se casado. Johnny Depp. Johnny Depp, nascido John Christopher Depp II em 9 de junho de 1963, em Owensboro, Kentucky, tornou-se um dos atores mais icônicos e controversos de Hollywood. Desde jovem, demonstrou um espírito rebelde e uma personalidade inquieta, características que moldariam sua carreira e sua vida pessoal. Criado em uma família modesta, sua infância foi marcada por frequentes mudanças, já que sua família se mudava constantemente. Aos 15 anos, após o divórcio de seus pais, Depp abandonou a escola para seguir carreira na música, formando uma banda chamada The Kids. Contudo, sua trajetória na música não alcançou o sucesso desejado, e um encontro casual com o ator Nicolas Cage o incentivou a tentar a sorte no cinema, um conselho que mudaria sua vida para sempre. Seu primeiro grande papel veio em 1984, com o filme de terror A Hora do Pesadelo, e logo em seguida se tornou um ídolo adolescente ao estrelar a série de TV Anjos da Lei. Mas Depp nunca quis ser apenas um galã juvenil. Sua verdadeira aspiração era ser um ator de respeito, o que o levou a aceitar papéis excêntricos e desafiadores ao longo de sua carreira. Trabalhando com diretores visionários como Tim Burton, estrelou filmes como Edward Mãos de Tesoura, Ed Wood e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, consolidando-se como um ator versátil e ousado. Nos anos 2000, sua carreira atingiu outro nível com o sucesso estrondoso de Piratas do Caribe, onde deu vida ao icônico capitão Jack Sparrow. O papel lhe rendeu milhões de dólares e um status inigualável em Hollywood. No entanto, enquanto sua carreira prosperava, sua vida pessoal se tornava cada vez mais caótica. Conhecido por seu estilo extravagante e gosto por excessos, Depp acumulou uma fortuna imensa, mas também adquiriu hábitos luxuosos e gastos descontrolados. Ele possuía diversas propriedades ao redor do mundo, incluindo uma ilha particular nas Bahamas, uma coleção de carros e motos de luxo e até uma vinícola na França. Seu estilo de vida, que incluía festas extravagantes, presentes milionários e um exército de funcionários, custava cerca de $2 milhões por mês. Paralelamente, sua vida amorosa foi marcada por relacionamentos intensos e conturbados. Nos anos 90, teve um namoro de alto perfil com a modelo Kate Moss, conhecido por brigas explosivas e comportamentos autodestrutivos. Em 1998, iniciou um relacionamento com a atriz e cantora francesa Vanessa Paradis, com quem teve 2 filhos, Lily Rose e Jack. Esse período foi um dos mais estáveis de sua vida, e muitos acreditavam que ele finalmente havia encontrado equilíbrio. No entanto, em 2012,
Depp e Paradis anunciaram a separação. E logo depois ele começou a namorar a atriz Amber Heard, um relacionamento que se tornaria o centro de uma das maiores polêmicas de sua vida. Depp e Heard se casaram em 2015, mas o casamento durou pouco mais de um ano. Em 2016, Amber pediu o divórcio e o acusou de violência doméstica, alegações que Depp sempre negou. A batalha judicial entre os dois se tornou um dos escândalos mais midiáticos da história recente de Hollywood, resultando em processos milionários e na ruína da imagem pública de Depp. O caso teve reviravoltas dramáticas, com gravações vazadas, declarações explosivas e depoimentos contraditórios. O impacto das acusações foi devastador para Depp, que perdeu papéis importantes, incluindo sua participação na franquia Animais Fantásticos. Enquanto enfrentava problemas legais, sua situação financeira começou a desmoronar. Em 2017, Depp processou seus ex-gestores financeiros, alegando que eles haviam desperdiçado centenas de milhões de dólares de sua fortuna. Segundo ele, sua equipe de gerenciamento financeiro fez investimentos ruins, não pagou impostos adequadamente e gastou sem sua permissão. No entanto, os gestores revidaram, alegando que Depp era o único culpado por sua falência devido a seu estilo de vida extravagante e irresponsável. De acordo com documentos do processo, Depp gastava cifras astronômicas em itens bizarros, incluindo $30 mil por mês em vinho, $3 milhões para disparar as cinzas do escritor Hunter S. Thompson de um canhão e milhares de dólares em guitarras raras e itens colecionáveis. Ele também mantinha uma equipe de segurança e funcionários que lhe custavam milhões anualmente. A soma de todos esses gastos e as disputas judiciais levaram Depp a vender várias de suas propriedades e a enfrentar dificuldades financeiras inimagináveis para um ator que já esteve entre os mais bem pagos do mundo. A derrocada de Depp levou muitos a questionarem se ele conseguiria se reerguer. No entanto, apesar de todos os problemas, ele conseguiu manter uma base fiel de fãs que continuavam a apoiá-lo. Nos últimos anos, ele começou a reconstruir sua carreira, participando de produções independentes e recebendo reconhecimento em festivais de cinema. Em 2022, após um julgamento amplamente televisionado contra Amber Heard, Depp saiu vitorioso e recebeu uma indenização de $10 milhões, enquanto Heard também recebeu uma pequena quantia em um contraprocesso. A decisão ajudou a restaurar parte de sua imagem, e ele rapidamente retomou sua carreira, estrelando o filme francês Jean du Barry e voltando a trabalhar como músico. Wesley Snipes. Wesley Trent Snipes nasceu em 31 de julho de 1962, em Orlando, Flórida, mas foi criado no bairro do Bronx, em Nova York. Desde cedo, demonstrou talento para as artes cênicas e o atletismo, e sua infância foi marcada pelo desejo de ser um artista. Ele estudou na High School for the Performing Arts, a mesma que inspirou o filme Fame, e logo percebeu que atuar era sua verdadeira vocação. No entanto, sua jornada para o estrelato não foi linear. Após retornar para a Flórida, onde terminou o ensino médio, Snipes voltou a Nova York para ingressar na Faculdade de Teatro da Universidade Estadual de Nova York, em Purchase. Com sua formação sólida e habilidades marciais impressionantes, Wesley Snipes começou a atrair atenção em Hollywood. Seu primeiro papel de destaque veio em Cáliz de Fuego, de 1984, e logo ele chamou a atenção do público e de cineastas importantes. Mas foi em 1987 que seu destino começou a mudar radicalmente, quando foi escalado para o videoclipe de Bad, de Michael Jackson, dirigido por Martin Scorsese. Sua performance como o antagonista do clipe trouxe um nível de intensidade que fez Hollywood olhar para ele de outra forma. A partir daí, Snipes começou a construir uma carreira de sucesso em filmes de ação e drama, destacando-se em produções como Os Donos da Rua, de 1991, Jungle Fever, de 1991, O Demolidor, de 1993, Passageiro 57, de 1992 e O Fugitivo, de 1998. Sua presença forte e seu carisma inegável o tornaram um dos principais astros de ação da década de 1990, disputando espaço com nomes como Denzel Washington, Samuel L. Jackson e Will Smith. No entanto, foi com a franquia Blade que Wesley Snipes atingiu o auge de sua popularidade.
Estreando em 1998, o filme apresentou ao público um super-herói afro-americano sombrio e poderoso, que caçava vampiros em cenas repletas de ação e artes marciais. Blade não apenas consolidou sua posição como estrela de Hollywood, mas também ajudou a pavimentar o caminho para a popularização dos filmes de super-heróis muito antes do domínio da Marvel no cinema. Graças ao sucesso da franquia, Snipes faturou milhões de dólares e se tornou um dos atores mais bem pagos do início dos anos 2000. Contudo, enquanto sua carreira prosperava, sua vida pessoal e financeira começavam a desmoronar. Wesley Snipes sempre teve um estilo de vida extravagante. Ele era conhecido por sua paixão por carros luxuosos, imóveis milionários e investimentos ousados, além de manter um círculo seleto de amigos e parceiros de negócios. Entretanto, seu maior problema começou quando se envolveu em um escândalo fiscal que mudaria sua vida para sempre. Em 2006, ele foi acusado de sonegação de impostos pelo governo dos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, Snipes deixou de pagar impostos por vários anos, acumulando uma dívida de aproximadamente 5 milhões de dólares. A investigação revelou que ele fazia parte de um esquema fraudulento em que seus consultores financeiros alegavam que a cobrança de impostos sobre sua renda era inconstitucional. Snipes e seus advogados argumentaram que ele foi mal orientado e que acreditava genuinamente estar dentro da legalidade, mas o governo não aceitou sua defesa. Em 2008, Wesley Snipes foi condenado a 3 anos de prisão por evasão fiscal e, em 2010, foi enviado para uma prisão federal na Pensilvânia. Durante esse período, ele tentou várias apelações para reduzir sua sentença, mas todas foram negadas. Sua condenação foi um choque para Hollywood e um lembrete de que mesmo as maiores estrelas não estão acima da lei. A prisão de Snipes não apenas destruiu sua reputação, como também teve um impacto devastador em sua carreira. Durante seus anos atrás das grades, ele perdeu contratos milionários e sua presença na indústria do entretenimento foi severamente reduzida. Quando saiu da prisão em 2013, Snipes encontrou um cenário completamente diferente. Hollywood havia mudado, e seu nome não era mais uma prioridade para os grandes estúdios. Além disso, seus problemas financeiros estavam longe de acabar. Ele enfrentava processos judiciais, penhoras e a necessidade de reconstruir sua vida do zero. Após sua liberação, Snipes tentou retomar sua carreira, mas encontrou dificuldades para conseguir papéis de destaque. Sua participação em Os Mercenários 3, ao lado de Sylvester Stallone, foi um de seus primeiros trabalhos após a prisão, mas não teve o impacto esperado. A indústria parecia relutante em confiar nele novamente, e o caminho de volta para o estrelato foi árduo. Apesar das dificuldades, Wesley Snipes nunca desistiu. Ele continuou a atuar em produções menores e tentou diversificar suas atividades, investindo na produção de filmes independentes e até escrevendo livros. Nos últimos anos, Snipes conseguiu reverter parte de sua má reputação, voltando a receber propostas de trabalho mais relevantes. Sua participação no filme Um Príncipe em Nova York 2, de 2021, ao lado de Eddie Murphy, foi bem recebida. E muitos fãs começaram a pedir seu retorno em um possível reboot de Blade, embora a Marvel tenha escolhido outro ator para o papel. Lindsay Lohan. Lindsay D. Lohan nasceu em 2 de julho de 1986, no Bronx, Nova York, e foi criada em Merrick e Cold Spring Harbor, Long Island. Desde pequena, seu destino parecia estar traçado para o estrelato, pois começou sua carreira como modelo infantil aos 3 anos de idade, tornando-se o rosto de várias campanhas publicitárias. Sua beleza natural, carisma e talento precoce a tornaram uma escolha popular para comerciais de grandes marcas como Calvin Klein Kids e Abercrombie e Fitch. Seu primeiro grande papel como atriz aconteceu aos 10 anos, quando ingressou na novela Another World, mas sua verdadeira ascensão veio em 1998, quando estrelou Operação Cupido, da Disney, interpretando gêmeas separadas no nascimento que tramam para reunir seus pais. O desempenho cativante de Lohan encantou o público e os críticos, tornando-a uma das jovens estrelas mais promissoras de sua geração. Nos anos seguintes, consolidou sua reputação como atriz em produções de sucesso, incluindo Sexta-feira Muito Louca, de 2003,
e Meninas Malvadas de 2004. Este último tornando-se um clássico cult e um dos filmes mais icônicos dos anos 2000. Paralelamente à sua carreira no cinema, Lindsay também investiu na música, lançando 2 álbuns, Speak, de 2004 e A Little More Personal, de 2005, ambos bem recebidos comercialmente. Tudo indicava que ela estava no auge de sua carreira, mas, por trás das câmeras, sua vida pessoal começava a desmoronar. Lindsay cresceu em meio a um ambiente familiar conturbado. Seus pais, Michael e Dina Lohan, tinham um relacionamento marcado por brigas públicas, acusações de abuso e separações constantes. Seu pai, Michael, teve vários problemas com a lei, incluindo prisões por agressão e fraudes financeiras, e sua relação instável com a filha se tornou um dos tópicos favoritos dos tabloides. Enquanto isso, sua mãe, Dina, era frequentemente criticada por incentivar a carreira da filha de forma exploradora, permitindo que ela se envolvesse em festas e comportamentos destrutivos ainda na adolescência. Com a fama crescente, Lindsay passou a frequentar festas badaladas e seu nome começou a aparecer cada vez mais nas páginas dos tabloides, não por seus filmes, mas por sua vida pessoal caótica. O abuso de substâncias, os romances conturbados e as saídas frequentes para clubes de Los Angeles fizeram dela um dos alvos favoritos da mídia sensacionalista. Em 2007, aos 21 anos, sua vida começou a sair do controle de maneira irreversível. Naquele ano, foi presa 2 vezes por dirigir embriagada, sendo encontrada em posse de cocaína em ambas as ocasiões. Sua imagem, antes de uma jovem talentosa e promissora, rapidamente se deteriorou e ela passou a ser vista como um exemplo clássico de estrela infantil que sucumbe aos vícios e aos excessos de Hollywood. Em consequência de suas prisões, foi condenada a cumprir reabilitação, período no qual sua carreira começou a ruir. Apesar de tentativas de retorno, como em Eu Sei Quem Me Matou, de 2007, o filme foi um fracasso absoluto de bilheteria e crítica, sendo considerado um dos piores da década. A partir daí, sua vida profissional entrou em declínio, com cancelamentos de contratos e a perda de grandes oportunidades. Nos anos seguintes, Lindsay Lohan enfrentou uma série de problemas legais. Em 2010, após violar sua condicional, foi condenada a 90 dias de prisão, mas cumpriu apenas 14 devido à superlotação carcerária. Em 2011, foi novamente presa por furto de um colar em uma joalheria, episódio que a fez ser condenada a serviços comunitários e a mais tempo de reabilitação. Suas aparições em tribunais tornaram-se tão frequentes que ela parecia mais associada a problemas legais do que a qualquer novo trabalho no cinema. Enquanto sua carreira desmoronava, suas finanças também entravam em colapso. Durante seus anos de maior sucesso, Lindsay faturou milhões de dólares, mas seu estilo de vida extravagante e irresponsável rapidamente a levou à falência. Ela gastava fortunas em festas, roupas de grife, imóveis luxuosos e, principalmente, em advogados para lidar com seus inúmeros processos. Em 2012, surgiram relatos de que ela estava com dificuldades para pagar o aluguel de sua mansão em Beverly Hills e que o Internal Revenue Service havia confiscado seus bens por uma dívida fiscal de $233 mil. Na tentativa de recuperar sua fortuna, Lindsay aceitou trabalhos questionáveis, como posar nua para a Playboy por um cachê de $1 milhão e atuar em produções de baixo orçamento. No entanto, mesmo essas tentativas de retorno eram frequentemente sabotadas por seu próprio comportamento instável. Ela faltava a gravações, entrava em conflitos com diretores e demonstrava dificuldades em manter qualquer compromisso profissional. Em 2013, tentou um novo recomeço ao estrelar o reality show Lindsay, produzido por Oprah Winfrey, que documentava sua tentativa de reconstruir sua vida. No entanto, o programa revelou ainda mais sua instabilidade, mostrando sua dificuldade em seguir regras básicas e sua resistência em mudar de comportamento. Após o fracasso do reality, Lindsay decidiu se afastar dos holofotes e mudou-se para Dubai, onde passou a levar uma vida mais discreta. Nos últimos anos, fez algumas tentativas de voltar à mídia, incluindo pequenas aparições em filmes e a administração de um clube noturno na Grécia, que posteriormente foi fechado devido a problemas financeiros. Em 2022, surpreendeu os fãs ao anunciar sua volta ao cinema com uma parceria com a Netflix,
estrelando a comédia romântica Falling for Christmas. Embora o filme tenha sido recebido de forma morna pela crítica, marcou um passo importante em sua tentativa de reconstrução profissional. A história de Lindsay Lohan é um retrato clássico dos altos e baixos da fama. Gary Busey. Gary Busey nasceu em 29 de junho de 1944, na cidade de Goose Creek, Texas, e desde cedo mostrou interesse pelo entretenimento. No entanto, sua vida não seguiu um caminho linear e foi marcada por uma série de eventos que definiriam sua trajetória tanto no cinema quanto na vida pessoal. Ele se destacou como ator principalmente nos anos 1970 e 1980, alcançando reconhecimento por seu papel no filme The Buddy Holly Story, de 1978, pelo qual foi indicado ao Oscar de melhor ator. Apesar de seu sucesso inicial, a carreira e a vida pessoal de Busey foram profundamente impactadas por sua personalidade excêntrica, problemas financeiros, escândalos e desafios de saúde. O início de sua carreira foi promissor. Antes de se tornar ator, Busey teve uma passagem pela música, tocando bateria na banda Carp, que lançou um álbum pela Epic Records em 1969. No entanto, seu verdadeiro talento estava na atuação, e ele logo começou a se destacar em pequenos papéis na televisão e no cinema. Nos anos 1970, ele participou de filmes como Thunderbolt and Lightfoot, de 1974, e A Star is Born, de 1976, onde sua presença enérgica começou a chamar a atenção. Sua grande oportunidade veio com The Buddy Holly Story, onde interpretou o icônico músico Buddy Holly. Sua performance foi aclamada pela crítica e lhe rendeu uma indicação ao Oscar, consolidando-o como um ator de grande potencial. Entretanto, apesar do reconhecimento, sua vida pessoal sempre esteve repleta de turbulências. Busey tinha uma personalidade intensa e, frequentemente, demonstrava comportamento errático nos bastidores e em entrevistas. O abuso de drogas e álcool começou a afetar sua reputação em Hollywood, levando-o a perder oportunidades que poderiam ter impulsionado sua carreira de forma mais estável. O primeiro grande baque em sua vida ocorreu em 1988, quando sofreu um grave acidente de moto. Ele estava sem capacete e sofreu um traumatismo craniano severo, o que resultou em danos cerebrais que alteraram seu comportamento para sempre. Segundo relatos médicos, ele passou a ter dificuldades com o autocontrole e a tomada de decisões, além de mudanças de humor extremas. A recuperação foi difícil, mas Busey conseguiu continuar trabalhando na indústria do entretenimento. Nos anos 1990, apareceu em filmes de ação populares, como Lethal Weapon 1, de 1987, Point Break, de 1991 e Under Siege, de 1992, interpretando vilões marcantes. No entanto, sua credibilidade como ator começou a diminuir devido ao seu comportamento errático e suas escolhas de carreira, que passaram a incluir produções de menor prestígio e filmes B. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal entrava em colapso. Ele teve múltiplos relacionamentos conturbados e enfrentou problemas com drogas por anos, o que contribuiu para o declínio de sua carreira. Nos anos 2000, sua vida financeira se tornou um grande problema. Mesmo tendo estrelado dezenas de filmes e programas de televisão, Busey entrou em falência. Em 2012, ele declarou oficialmente que estava com uma dívida de mais de $500 mil, incluindo impostos não pagos, processos judiciais e contas médicas. A situação chamou a atenção da mídia e muitas especulações surgiram sobre a forma como ele gerenciava seu dinheiro. Segundo fontes próximas ao ator, Busey nunca foi bom em administrar suas finanças e tinha o hábito de gastar grandes quantias em itens extravagantes e experiências luxuosas, mesmo quando sua carreira já estava em declínio. Outro fator que contribuiu para sua falência foram os inúmeros processos judiciais que enfrentou ao longo dos anos. Alguns ex-parceiros comerciais e agentes o processaram por quebra de contrato e falta de pagamento. Além disso, Busey se envolveu em diversos incidentes polêmicos, incluindo alegações de comportamento inadequado nos bastidores e confrontos com outras celebridades. Sua personalidade imprevisível e falta de filtros ao falar em público muitas vezes pioravam sua situação, tornando difícil para ele conseguir novos trabalhos lucrativos. Apesar de todas essas dificuldades, Busey nunca deixou de buscar formas de se manter relevante. Nos anos 2000 e 2010,
ele passou a participar de reality shows como Celebrity Apprentice e Celebrity Big Brother, onde sua excentricidade chamou a atenção do público. Ele também apareceu em programas de entrevistas e podcasts, onde compartilhava histórias bizarras de sua vida e carreira. Muitos viam essas participações como tentativas desesperadas de recuperar sua imagem e estabilidade financeira. Pamela Anderson. Pamela Denise Anderson nasceu em 1º de julho de 1967, na pequena cidade de Ladysmith, na Colômbia Britânica, Canadá. Criada em uma família de classe trabalhadora, sua infância foi marcada por dificuldades financeiras e episódios traumáticos. Desde cedo, ela demonstrou um espírito resiliente, mas também desenvolveu um senso de autopreservação devido às adversidades que enfrentou. Seu pai, Barry Anderson, era reparador de fornos e sua mãe, Carol Anderson, era garçonete. O casamento de seus pais foi turbulento e Pamela cresceu em um ambiente conturbado, algo que mais tarde influenciaria seus relacionamentos e decisões financeiras. Sua ascensão ao estrelato aconteceu de forma inesperada. Em 1989, enquanto assistia a um jogo de futebol canadense, as câmeras focaram em sua imagem no telão, chamando a atenção do público e das marcas. Pouco tempo depois, ela recebeu uma proposta para se tornar garota propaganda da Labatt's, uma famosa cervejaria canadense. Seu rosto começou a estampar campanhas publicitárias, e sua popularidade cresceu rapidamente. Esse momento foi crucial para sua carreira, pois atraiu a atenção da revista Playboy, que a convidou para posar nua. Pamela aceitou a proposta e se mudou para Los Angeles, onde rapidamente se tornou uma das modelos mais populares da publicação. Ela se tornou a Playmate do mês em fevereiro de 1990 e, ao longo dos anos, apareceu em mais de uma dúzia de capas da revista. Um recorde para a época. Seu sucesso na Playboy abriu as portas para a televisão. Em 1991, ela conseguiu um papel recorrente na série Home Improvement, interpretando a assistente de um programa de concertos domésticos. No entanto, sua verdadeira ascensão veio quando foi escalada para a icônica série Baywatch. Em 1992, interpretando a salva-vidas C.J. Parker, Pamela se tornou um fenômeno global. Seu figurino icônico, um maiô vermelho colado ao corpo e sua imagem de loira sensual a transformaram em um dos maiores símbolos sexuais dos anos 1990. Baywatch foi um sucesso mundial, e Pamela rapidamente se tornou uma das mulheres mais desejadas do planeta. Com a fama, vieram oportunidades no cinema, campanhas publicitárias milionárias e uma vida de excessos. No entanto, sua vida pessoal sempre foi marcada por relacionamentos conturbados e decisões impulsivas. Em 1995, casou-se com o baterista do Mötley Crüe, Tommy Lee, após apenas 4 dias de relacionamento. O casamento foi explosivo e repleto de polêmicas. Os dois eram constantemente vistos em brigas públicas e o relacionamento era alimentado por drogas, álcool e um estilo de vida caótico. O ápice da exposição aconteceu quando uma fita íntima do casal foi roubada e vazada na internet, tornando-se um dos primeiros escândalos de privacidade digital da era moderna. Pamela tentou impedir a distribuição do vídeo, mas foi incapaz de conter o impacto que isso teve em sua vida. A fita se tornou um dos conteúdos mais pirateados da história da internet. E, apesar da dor emocional, Pamela nunca recebeu compensação financeira justa pelo seu uso indevido. O casamento com Tommy Lee terminou em 1998, após várias brigas e um episódio de agressão física que levou Lee à prisão. Após o divórcio, Pamela se envolveu em uma série de outros relacionamentos turbulentos. Ela teve breves casamentos com Kid Rock, em 2006, e com Rick Salomon, com quem se casou 2 vezes. Ambos os casamentos terminaram de forma conturbada, com acusações mútuas de traição e problemas financeiros. Sua vida amorosa frequentemente ofuscava sua carreira e a mídia parecia mais interessada em seus romances do que em seus trabalhos como atriz ou ativista. A situação financeira de Pamela começou a se deteriorar no início dos anos 2000. Apesar de ter ganho milhões com sua carreira na televisão e campanhas publicitárias, seu estilo de vida luxuoso e decisões financeiras questionáveis a levaram ao colapso econômico. Em 2009, vieram à tona documentos que mostravam que ela devia milhões de dólares em impostos ao governo dos Estados Unidos e do Canadá. A Receita Federal Americana revelou que Pamela devia mais de 1
7 milhões de dólares em impostos atrasados. Além disso, ela enfrentava várias ações judiciais de empreiteiros e empresas de construção que alegavam que ela não havia pago por reformas caras feitas em sua mansão em Malibu. Pamela tentou manter um estilo de vida extravagante, mesmo quando suas finanças já estavam comprometidas. Ela investiu milhões em propriedades e reformas, muitas vezes gastando mais do que tinha. Sua casa em Malibu, que deveria ser um refúgio luxuoso, se tornou um peso financeiro que contribuiu para sua ruína econômica. Em 2013, ela colocou a propriedade à venda, tentando resolver suas dívidas, mas o processo foi conturbado. A busca por recuperar sua estabilidade a levou a aceitar projetos menos prestigiados. Pamela participou de reality shows, incluindo Dancing with the Stars, Big Brother e outras produções que pagavam bem, mas que não condiziam com o status que ela um dia teve em Hollywood. Para muitos, suas aparições nesses programas pareciam um sinal de desespero para ganhar dinheiro rapidamente. Nos últimos anos, Pamela passou por uma transformação. Ela se afastou gradualmente do mundo do entretenimento tradicional e se voltou para causas ativistas, especialmente os direitos dos animais. Como uma das principais apoiadoras da PETA, ela usa sua fama para promover o veganismo e a proteção dos animais. Além disso, nos anos 2010, Pamela teve um envolvimento próximo com o ativista Julian Assange, fundador do Wikileaks, o que gerou especulações sobre um possível romance. A reviravolta mais significativa em sua vida aconteceu em 2020, quando anunciou que havia se casado com o guarda-costas Dan Hayhurst. No entanto, o casamento durou apenas um ano, e logo ela se viu novamente no centro das manchetes devido ao fim da relação. Em 2022, sua história foi retratada na minissérie Pam e Tommy, lançada pela Hulu. A produção abordava o escândalo da fita íntima e seus impactos em sua vida. No entanto, Pamela criticou a série por explorar um momento doloroso de sua história sem sua autorização. Em resposta, ela lançou o documentário Pamela, A Love Story, na Netflix, onde compartilhou sua versão dos acontecimentos e revelou detalhes íntimos de sua vida. Brendan Fraser. Brendan James Fraser nasceu em 3 de dezembro de 1968, em Indianápolis, Indiana, nos Estados Unidos. Filho de pais canadenses, sua infância foi marcada por constantes mudanças devido ao trabalho de seu pai, que atuava no setor de turismo. Essas mudanças fizeram com que Brendan vivesse em diversas cidades ao longo de sua juventude, incluindo em partes da Europa e no Canadá. Esse estilo de vida itinerante ajudou a moldar sua personalidade adaptável e seu interesse pelo entretenimento, já que desde pequeno ele era fascinado por cinema e teatro. Durante sua adolescência, estudou em escolas privadas e desenvolveu um gosto especial por atuar, o que o levou a cursar artes cênicas no Cornish College of the Arts, em Seattle. Após se formar, Brendan decidiu tentar a sorte em Hollywood e rapidamente começou a conquistar papéis em filmes e séries de televisão. Sua grande chance veio em 1992 com o filme California Man, uma comédia adolescente em que interpretava um homem das cavernas descongelado nos dias modernos. O filme foi um sucesso moderado, mas ajudou a estabelecer Fraser como um ator promissor. No mesmo ano, ele protagonizou Escola de Rebeldes, um drama sobre assédio e preconceito que demonstrou sua versatilidade como ator. Nos anos seguintes, Fraser consolidou sua carreira com papéis variados. Ele estrelou filmes como George, O Rei da Floresta, de 1997, onde sua impressionante forma física e seu carisma conquistaram o público, e Deuses e Monstros, de 1998, um drama aclamado pela crítica. No entanto, foi com A Múmia, de 1999, que ele se tornou uma verdadeira estrela de Hollywood. O filme, um grande sucesso de bilheteria, trouxe uma mistura perfeita de ação e aventura, fazendo com que Fraser fosse comparado a grandes heróis do cinema como Indiana Jones. Ele reprisou seu papel como Rick O'Connell em 2 sequências bem-sucedidas: O Retorno da Múmia, de 2001 e A Múmia, Tumba do Imperador Dragão, de 2008, consolidando-se como um dos atores mais populares da época. Apesar de sua ascensão meteórica, a vida pessoal de Brendan Fraser nem sempre acompanhava o sucesso de sua carreira. Em 1998, ele se casou com a atriz Afton Smith e juntos tiveram 3 filhos. A relação parecia sólida,
Mas os problemas começaram a surgir quando sua carreira começou a enfrentar desafios. Após anos de estrelato, sua popularidade em Hollywood começou a declinar no final dos anos 2000. O desgaste físico causado pelos papéis de ação foi um dos principais motivos para sua queda. Durante as filmagens de A Múmia e outros filmes de ação, Fraser realizou muitas das cenas perigosas sem o uso de dublês, o que resultou em uma série de lesões graves. Ele passou por múltiplas cirurgias ao longo dos anos, incluindo procedimentos no joelho, coluna e até uma cirurgia para reparar cordas vocais danificadas. Além das lesões físicas, Fraser enfrentou dificuldades emocionais e financeiras. Em 2007, ele anunciou seu divórcio de Afton Smith, e o processo foi extremamente conturbado. Como parte do acordo de separação, Brandon foi condenado a pagar uma pensão alimentícia elevada para a ex-esposa e seus filhos, no valor de aproximadamente $900 mil por ano. Essa obrigação financeira se tornou um peso gigantesco, especialmente à medida que sua carreira começou a decair. Nos anos seguintes, ele lutou para conseguir papéis de destaque e teve que recorrer a produções menores e trabalhos na televisão para manter sua renda. Outro golpe devastador em sua vida pessoal ocorreu em 2018, quando Brandon revelou que havia sido vítima de abuso sexual por parte de Philip Burke, ex-presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Segundo Fraser, o incidente ocorreu em 2003, quando Burke teria tocado suas partes íntimas de forma inapropriada durante um evento. O ator disse que esse evento teve um impacto profundo em sua saúde mental e contribuiu para seu afastamento de Hollywood. Após sua denúncia, muitos acreditam que ele foi colocado em uma espécie de lista negra na indústria, dificultando ainda mais sua carreira. As dificuldades financeiras de Fraser se agravaram ao longo dos anos. Em 2013, ele entrou com um pedido judicial para reduzir os pagamentos de pensão, alegando que não tinha mais a mesma renda de antes. No tribunal, ele revelou que seus gastos médicos eram exorbitantes devido às múltiplas cirurgias que havia feito ao longo da carreira e que sua fortuna estava se esgotando. O pedido gerou polêmica, com alguns questionando como um ator que já havia faturado milhões poderia estar passando por dificuldades financeiras. O período entre 2010 e 2020 foi um dos mais difíceis para Brendan Fraser. Ele foi praticamente esquecido pela indústria cinematográfica, aparecendo apenas em projetos pequenos e esporádicos. Sua aparência também mudou drasticamente, fruto dos anos de desgaste físico e do estresse emocional. Durante muito tempo, ele foi motivo de memes e piadas na internet devido à sua mudança de fisionomia, algo que impactou ainda mais sua autoestima. No entanto, em 2022, Brendan Fraser começou a ressurgir em Hollywood. Ele foi escalado para o filme The Whale, dirigido por Darren Aronofsky, no qual interpretou um professor recluso e obeso que tenta se reconectar com sua filha. O filme marcou seu grande retorno e foi recebido com aclamação da crítica. Sua atuação foi elogiada como uma das melhores de sua carreira, e Fraser finalmente começou a receber o reconhecimento que muitos acreditavam que ele merecia. O momento culminou com sua vitória no Oscar de melhor ator em 2023. Um feito que emocionou tanto o público quanto o próprio ator, Chris Tucker. Christopher Tucker, mais conhecido como Chris Tucker, nasceu em 31 de agosto de 1971, em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Criado em uma família de classe média trabalhadora, era o caçula de 6 irmãos. Seu pai, Norris Tucker, era empresário e possuía uma empresa de limpeza, enquanto sua mãe, Mary Louise Tucker, era dona de casa. Desde cedo, Chris demonstrou uma personalidade extrovertida e um talento nato para a comédia, frequentemente imitando familiares, amigos e celebridades. Seu senso de humor se tornou sua marca registrada, e ele rapidamente percebeu que poderia transformar isso em uma carreira. Durante o ensino médio, tornou-se conhecido por suas apresentações engraçadas em eventos escolares, onde fazia imitações e contava piadas que conquistavam a todos. Após terminar os estudos, Chris decidiu seguir seu sonho de ser comediante e mudou-se para Los Angeles no início dos anos 1990. Começou a se apresentar em clubes de comédia locais, enfrentando o desafio de construir sua carreira em um mercado extremamente competitivo. Seu grande momento chegou quando começou a aparecer no programa Def Comedy Jam, da HBO,
um espaço que ajudou a lançar a carreira de vários comediantes afro-americanos. Seu estilo enérgico, rápido e cheio de expressões faciais exageradas fez com que ele se destacasse rapidamente, chamando a atenção de diretores e produtores de Hollywood. Seu primeiro grande papel no cinema veio em 1995, quando estrelou a comédia Friday, ao lado do rapper e ator Ice Cube. Interpretando o hilariante Smokey, um jovem falastrão viciado em maconha que se mete em confusões, Chris roubou a cena e se tornou um ícone da cultura pop. O filme, apesar de não ter sido um grande sucesso comercial na época, ganhou status de cult ao longo dos anos e consolidou Tucker como um dos comediantes mais promissores da década. Nos anos seguintes, ele continuou a construir sua carreira com participações em filmes como Dead Presidents, de 1995, e The Fifth Element, de 1997, onde interpretou o excêntrico apresentador Ruby Rhod. Sua atuação exagerada e carismática chamou a atenção do público e fez com que ele se tornasse um dos rostos mais reconhecidos da comédia americana. No entanto, foi em 1998 que sua carreira atingiu outro nível com o lançamento de A Hora do Rush. Ao lado de Jackie Chan, o filme, uma mistura de comédia e ação, foi um grande sucesso de bilheteria e transformou Chris Tucker em uma estrela internacional. Sua química com Jackie Chan foi um dos pontos altos da produção, e a dupla voltou a se reunir para duas sequências, lançadas em 2001 e 2007. Com o sucesso da franquia, Chris se tornou um dos atores mais bem pagos de Hollywood, chegando a receber cerca de 25 milhões de dólares apenas pelo terceiro filme. Apesar de sua ascensão meteórica, sua vida pessoal e suas decisões financeiras começaram a complicar sua trajetória. No auge de sua carreira, Tucker adotou um estilo de vida extremamente luxuoso, comprando mansões, carros esportivos e fazendo viagens extravagantes pelo mundo. Ele se afastou do cinema por alguns anos, recusando vários papéis importantes, inclusive a continuação de Friday, alegando que queria evitar interpretar personagens que promoviam o uso de drogas. Além disso, seu envolvimento com a religião também influenciou sua visão sobre o trabalho, fazendo com que ele se tornasse mais seletivo nos papéis que aceitava. O afastamento de Hollywood, no entanto, teve um impacto negativo em suas finanças. Em 2011, a Receita Federal dos Estados Unidos revelou que Chris Tucker devia mais de 11 milhões de dólares em impostos atrasados. A dívida foi resultado de uma série de erros de gestão financeira, investimentos ruins e uma falta de planejamento adequado para lidar com os impostos sobre os altos ganhos que teve nos anos anteriores. Em 2014, esse valor havia subido para mais de 14 milhões de dólares, colocando Tucker em uma situação financeira extremamente delicada. Para tentar resolver suas dívidas, ele teve que vender algumas de suas propriedades, incluindo sua mansão na Flórida, avaliada em mais de 6 milhões de dólares. A situação chamou a atenção da mídia e levantou questionamentos sobre como um dos atores mais bem pagos da década de 2000 poderia ter chegado a esse ponto. Além das dificuldades financeiras, sua vida pessoal também passou por momentos turbulentos. Tucker sempre manteve sua vida amorosa discreta, mas teve relacionamentos com algumas celebridades, incluindo a atriz Nia Long e a modelo Jelila Acefa. Ele também tem um filho, Destin Christopher Tucker, que nasceu em 1998, fruto de um relacionamento anterior. Nos últimos anos, Tucker tem trabalhado para reconstruir sua carreira e resolver suas questões financeiras. Ele voltou ao circuito de comédia stand-up, fazendo turnês nos Estados Unidos e internacionalmente. Também retomou sua carreira no cinema com participações em filmes como O Lado Bom da Vida, de 2012, onde mostrou um lado mais dramático de sua atuação. Seu retorno ao stand-up tem sido bem recebido pelo público, e ele continua a trabalhar em novos projetos para se reerguer financeiramente. Além disso, ele tem usado sua plataforma para apoiar causas sociais e filantrópicas. Chris Tucker é conhecido por seu envolvimento com instituições de caridade, especialmente aquelas voltadas para crianças carentes e comunidades afro-americanas. Ele também mantém laços estreitos com algumas das maiores celebridades do mundo, incluindo seu falecido amigo Michael Jackson, a quem sempre homenageia em suas apresentações. Burt Reynolds, Burton Leon Reynolds Jr., mais conhecido como Burt Reynolds, nasceu em 11 de fevereiro de 1936,
na cidade de Lansing, Michigan, nos Estados Unidos. Filho de Harriet Fernette e Burton Milo Reynolds, um policial militar do Exército dos Estados Unidos, Burt teve uma infância marcada por mudanças frequentes devido ao trabalho do pai. Quando ele ainda era jovem, sua família se estabeleceu em Riviera Beach, na Flórida, onde Burt passou a maior parte de sua adolescência. Ele era atlético e apaixonado por esportes, especialmente futebol americano, e chegou a ganhar uma bolsa de estudos para jogar na Florida State University. No entanto, uma grave lesão no joelho acabou com seu sonho de se tornar jogador profissional e mudou completamente o rumo de sua vida. Após o acidente, Reynolds passou por um período difícil, sem saber exatamente que caminho seguir. Foi então que um de seus professores de literatura sugeriu que ele experimentasse atuar, acreditando que sua presença de palco e carisma poderiam se destacar. Essa sugestão o levou a descobrir um novo talento e uma paixão inesperada pelo teatro. Ele começou a se envolver em produções universitárias e, aos poucos, percebeu que poderia transformar essa habilidade em carreira. Nos anos 1950, mudou-se para Nova York para estudar atuação e trabalhar como garçom enquanto tentava conseguir papéis. Seus primeiros trabalhos foram pequenos papéis na televisão e ele passou anos batalhando para se estabelecer na indústria. Sua primeira grande oportunidade veio em 1962, quando conseguiu um papel fixo na série Gunsmoke, onde interpretou o ferreiro Quint Asper. O papel deu visibilidade a Reynolds, permitindo que ele construísse sua imagem como um ator carismático e durão. Durante os anos 1960, ele continuou trabalhando na televisão e em filmes de faroeste de baixo orçamento, mas ainda não era uma grande estrela. Foi somente nos anos 1970 que Reynolds realmente explodiu para o estrelato. O filme Amargo Pesadelo, de 1972, foi um divisor de águas em sua carreira, mostrando seu talento dramático e sua presença forte na tela. A cena em que ele e seus companheiros de viagem são atacados na floresta se tornou uma das mais icônicas do cinema da época. O sucesso do filme abriu portas para Reynolds, que rapidamente se tornou um dos atores mais requisitados de Hollywood. Nos anos seguintes, Reynolds consolidou sua imagem de galã e astro de filmes de ação e comédia. Ele estrelou sucessos como O Homem que Amava as Mulheres, de 1977, Agarre-me se Puderes, de 1977, Os Malucos do Trailer, de 1977, especialmente A Corrida de Cannonball, de 1981, que se tornou um clássico das comédias de ação. Seu papel como o piloto Bo Bandit Darville em Agarre-me se Puderes ajudou a definir o estilo de filmes de perseguição de carros que se tornaram extremamente populares na época. Seu sorriso cativante, carisma natural e estilo descontraído fizeram com que ele se tornasse o ator mais bem pago de Hollywood por vários anos consecutivos. No entanto, enquanto sua carreira estava no auge, sua vida pessoal começava a se tornar turbulenta. Reynolds sempre foi conhecido por seu estilo de vida extravagante e por seus romances com algumas das mulheres mais belas e famosas de Hollywood. Ele teve relacionamentos com Dinah Shore, Sally Field e Chris Evert, mas foi seu casamento com a atriz Loni Anderson, em 1988, que gerou mais manchetes. A relação foi marcada por brigas públicas, traições e um divórcio extremamente conturbado em 1993, que acabou custando milhões de dólares a Reynolds. Além dos problemas conjugais, Reynolds também fez investimentos ruins que acabaram contribuindo para sua ruína financeira. Durante os anos 1980, ele decidiu expandir seus negócios, investindo em restaurantes, times esportivos e um complexo cinematográfico na Flórida. No entanto, muitas dessas apostas não deram certo, e ele começou a acumular dívidas milionárias. Em 1996, veio o golpe mais duro. Burt Reynolds declarou falência, admitindo que devia mais de 10 milhões de dólares a credores, incluindo bancos, a Receita Federal e sua ex-esposa Loni Anderson. A situação financeira de Reynolds piorou ainda mais devido à sua resistência em aceitar que sua carreira não era mais tão lucrativa quanto antes. Ele continuou a gastar como se ainda fosse o ator mais bem pago de Hollywood, comprando mansões, carros luxuosos e fazendo investimentos que não davam retorno. Em uma tentativa de sair da crise,
vendeu sua icônica propriedade na Flórida e leiloou diversos itens pessoais, incluindo seu famoso carro Trans Am, usado em Agarre-me se puderes. Mesmo assim, as dívidas continuaram a persegui-lo. Nos anos 2000, Reynolds tentou reconstruir sua carreira, aparecendo em filmes menores e fazendo participações especiais na televisão. Um de seus papéis mais notáveis desse período foi em Boogie Nights Prazer Sem Limites, de 1997, no qual interpretou um diretor de filmes adultos. O papel lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante e mostrou que ele ainda tinha muito talento a oferecer. No entanto, mesmo com esse sucesso, sua situação financeira nunca se recuperou completamente. Nos últimos anos de sua vida, Reynolds enfrentou problemas de saúde. Ele sofreu diversas cirurgias e passou por complicações cardíacas. Em entrevistas, admitiu que se arrependia de algumas decisões que tomou ao longo da vida, especialmente aquelas que envolveram dinheiro e relacionamentos. Ele também lamentava nunca ter se casado com Sally Field, a quem considerava o grande amor de sua vida. Burt Reynolds faleceu em 6 de setembro de 2018, aos 82 anos, após sofrer um ataque cardíaco. Mickey Rourke, Philip Andre Rourke Jr., mais conhecido como Mickey Rourke, nasceu em 16 de setembro de 1952, na cidade de Schenectady, Nova York, mas cresceu em Miami, na Flórida. Sua infância foi marcada por dificuldades emocionais após o divórcio de seus pais, quando ele ainda era muito jovem. Sua mãe se casou novamente com um policial de Miami e Mickey teve uma relação complicada com seu padrasto, o que o levou a buscar refúgio nos esportes, principalmente no boxe, uma paixão que desenvolveria ao longo de sua vida. Ainda adolescente, Rourke treinava de forma intensa e competia em torneios amadores, chegando a construir um impressionante cartel no boxe juvenil. No entanto, uma série de concussões forçou Mickey a se afastar dos ringues e ele começou a explorar a atuação como uma alternativa de carreira. Incentivado por amigos e treinadores, mudou-se para Nova York e ingressou no prestigiado Actors Studio, onde estudou sob a tutela de Lee Strasberg e desenvolveu sua técnica de atuação baseada no método. Seu talento rapidamente chamou a atenção, e nos anos 1970 ele conseguiu pequenos papéis em filmes e séries de televisão. O reconhecimento começou a surgir nos anos 1980, quando Rourke estrelou filmes que mostravam sua intensidade e presença única na tela. Um de seus primeiros sucessos foi Corpos Ardentes, de 1981, onde interpretou um criminoso sedutor. Logo depois, ele teve atuações marcantes em O Selvagem da Motocicleta, de 1983, dirigido por Francis Ford Coppola, e O Ano do Dragão, de 1985. No entanto, foi com 9 Semanas e Meia de Amor, ao lado de Kim Basinger, que Rourke se tornou um símbolo sexual e astro de Hollywood. O filme foi um grande sucesso internacional e consolidou sua imagem de homem rebelde e intenso, algo que ele manteve dentro e fora das telas. Apesar do sucesso, sua vida pessoal começou a se tornar um grande problema. Rourke sempre foi um ator difícil de lidar nos bastidores, frequentemente entrando em conflitos com diretores, produtores e colegas de elenco. Seu comportamento imprevisível fez com que sua reputação em Hollywood começasse a se deteriorar. Ao mesmo tempo, ele mergulhou no abuso de álcool e drogas, o que contribuiu para sua espiral descendente. Seus relacionamentos amorosos também eram conturbados. Ele se casou 2 vezes, primeiro com Deborah Foyer e depois com a modelo e atriz Carré Otis. Seu casamento com Otis foi marcado por escândalos de violência doméstica, acusações de abuso e uma dinâmica altamente destrutiva. Nos anos 1990, sua carreira entrou em colapso. Frustrado com Hollywood e desiludido com a indústria cinematográfica, Mickey Rourke decidiu abandonar a atuação e voltar ao boxe profissional. Ele treinou intensamente e chegou a disputar diversas lutas, mas sua decisão teve consequências devastadoras para sua saúde. Durante essa fase, sofreu múltiplas lesões faciais, incluindo fraturas no nariz, maçãs do rosto e mandíbula. Como resultado, passou por diversas cirurgias plásticas reconstrutivas que alteraram drasticamente sua aparência. Ele foi de um dos homens mais atraentes de Hollywood para alguém quase irreconhecível, o que impactou sua imagem pública e sua capacidade de conseguir papéis importantes no cinema.
Além dos problemas físicos e emocionais, Rourke também enfrentou dificuldades financeiras severas. Durante os anos de maior sucesso, ele havia acumulado uma grande fortuna, mas gastou de forma extravagante e fez investimentos ruins. Seu estilo de vida luxuoso, combinado com o declínio de sua carreira, levou-o a um colapso econômico. Ele desperdiçou milhões de dólares em mansões, carros esportivos, joias e apostas, além de gastar enormes quantias com advogados e custos médicos. No início dos anos 2000, Mickey Rourke estava praticamente falido, dependendo de trabalhos menores para sobreviver. O retorno ao cinema veio com pequenos papéis em filmes independentes, onde sua atuação continuava a ser elogiada, mas sem o mesmo brilho do passado. No entanto, sua grande redenção aconteceu em 2008, quando estrelou O Lutador, dirigido por Darren Aronofsky. No filme, Rourke interpretou Randy "The Ram" Robinson, um lutador decadente que tenta reconstruir sua vida e carreira, um papel que espelhava sua própria trajetória. Sua atuação foi amplamente aclamada pela crítica, e ele chegou a ganhar o Globo de Ouro e o BAFTA de melhor ator, além de receber uma indicação ao Oscar. O sucesso de O Lutador abriu novas portas para Rourke, que voltou a conseguir papéis em grandes produções, como Homem de Ferro 2, de 2010, onde interpretou o vilão Whiplash, e Os Mercenários, ao lado de Sylvester Stallone. No entanto, mesmo após sua volta triunfal, seus problemas financeiros não desapareceram completamente. Ele continuava com dívidas acumuladas e um estilo de vida descontrolado, dificultando sua recuperação total.